Caros amigos devotos de Nossa Senhora de Fátima, a todos salve Maria. Me chamo Márcio Coutinho, sou voluntário da Associação Devotos de Fátima. Hoje no nosso vídeo vamos saber uma coisa impressionante que ocorreu na vida dos pastorinhos. Os pastorinhos, aquelas 3 crianças de 10, 9, 7 anos, foram sequestradas. É isso mesmo, você está ouvindo mesmo. Foram sequestradas por ódio às aparições, o bem que Nossa Senhora estava fazendo para as almas ali em Fátima, e eles sabiam, com uma forma ou outra, que era um bem não só para Portugal, mas para o mundo todo, né? E vamos também ver os primeiros interrogatórios infames. Aquelas 3 crianças tiveram que passar porque estavam apenas dizendo e queriam impor que elas pudessem revelar o segredo, e que no qual Nossa Senhora tinha dito não para revelar. E também vamos ver como aquela multidão que estava à espera das aparições, porque esse sequestro ocorreu nas vésperas da 4ª aparição, né? 1 dia, 2 dias antes de Nossa Senhora, como tinha prometido, que viria no dia 13 de cada mês. Em agosto, dia 11 de agosto, essas crianças foram sequestradas, né? E a multidão me chamava: cadê as crianças? Né? Já são quase meio-dia, o horário normal que Nossa Senhora aparecia. Então nesse vídeo também vamos encontrar como a história se repete, onde Nosso Senhor, assim como Nosso Senhor nascimento em Belém, Herodes, o rei Herodes, os reis magos foram visitar a procura do Messias, onde Nosso Senhor tinha nascido, para adorar. Ao chegar esse rei, ele fala o seguinte: olha, me diga onde está, volte aqui, me diga onde se nasceu esse rei, para que eu também possa adorar. Numa tática muito ruim, que no fundo ele veio mais para frente fazer aquela matança de inocente. Esse aqui, no caso, foi até mal, foi muito mais astuto porque ele queria já ir lá no encontro das crianças, e aí nós vamos compreender como se deu o sequestro dos 3 pastorinhos. Acompanhe esse vídeo até o final para ver como a mensagem é muito interessante e que benefícios podemos tirar desse episódio que ocorreu nas aparições de Fátima. Então vamos começar agora o programa Devotos de Fátima. Antes de começarmos, gostaria de fazer os avisos. Aqueles que estão tendo o primeiro contato com o canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, que vai ser muito interessante. Essa 4ª aparição tem vários episódios, vários desenrolar, que é muito interessante, que eu vou comentar em várias partes, vários vídeos, que você poderá não se perder. Basta você se inscrever e ativar o sininho, né? E compartilhe esse vídeo como ato de amor a Nossa Senhora, propagar essa devoção, essa história tão bonita e tão importante para nós católicos. E também, o mais importante aqui, vai mostrar o papel da oração, a importância de nós rezarmos. Como as crianças, se não fosse a oração, a fé e a devoção a Nossa Senhora, eles não teriam mantido firmes, eles teriam entrado em desespero pelo que eles acabaram de passar, que foi o sequestro das crianças. E foi por causa da oração e das outras pessoas que estavam rezando que foi possível eles superarem isso. Então, por isso que eu convido a vocês a ligarem para o telefone 0800 608 6246 para colocar suas intenções na missa nesse próximo sábado. Todos os santos sábados são mandados celebrar a missa em honra a Nossa Senhora de Fátima pelas aparições, pela promessa dos 5 primeiros sábados, para que as pessoas possam ter o hábito de rezar para os outros, para que as pessoas realmente mais necessitam. Então você se inscreva, faça ao telefonar, dá as suas intenções que você quer dar. Basta você ligar um telefone gratuito, onde você poderá estar colocando as intenções da Santa Missa. Para melhor conhecimento, pode ver aqui embaixo do vídeo, tem o local da descrição, tem vários outros sites que você pode entrar, que é onde você pode também pôr os nomes para a Santa Missa, tá bom? Na descrição do vídeo abaixo. Então vamos agora ao nosso tema, que é um tema aparentemente aterrorizante, mas tem vários desenrolar aqui que é muito interessante. Os pastorinhos foram sequestrados. É porque foram sequestrados, porque eles estavam defendendo, eles estavam divulgando a mensagem de Nossa Senhora. E os inimigos da igreja, os inimigos de Nosso Senhor, eles não suportam nenhuma aparição onde vai no monte, rezar apenas, pedir a devoção a Nossa Senhora, pedir a cura. Eles não suportam isso, né? A tal que eles taxavam como epidemia de misticismo. Depois, num outro vídeo, eu vou contar esse fato também.
Mas então vamos comentar aqui, William Thomas Walsh, no livro dele ele é muito detalhado, ele vai comentando o que aconteceu. No dia seguinte, que depois que a irmã Lúcia foi também interrogatória, forçada pela conivência dos pais, do pai da irmã Lúcia, ela voltou, achava que aquilo ali tinha aparecido, acabou, agora vão ficar em uma santa paz. Não. O mal não dorme e o bem fica provavelmente acamado. E aí acontece que todos estavam numa perspectiva que estava aproximando a aparição. Era o dia 12, né? Dia seguinte. No dia 12, então todo mundo já estava. Amanhã vai vir Nossa Senhora. Nossa Senhora aparecerá na Cova-da-Iria sob a zinheira. E uma multidão de pessoas de todo canto, não só de Portugal, mas já estava a mensagem, já estava espalhada quase pelo mundo todo, vinham em procissão, em peregrinação à Cova-da-Iria para ver aquele fenômeno sobrenatural que Nossa Senhora aparecia para aquelas crianças e saber que mensagem a Mãe de Deus estava querendo que seus filhos ouvissem e dessa forma atendessem. E aí então estava tudo bem preparando, né? Tem uma senhora, Maria Carreira, que preparava os altares, queriam fazer uma coisa em volta da Cova-da-Iria, colocaram pé flores, uma coisa muito interessante. E aí começa todo mundo envolvendo nesse sentido. Porém, os pais, principalmente os pais da irmã Lúcia, Dona Maria Rosa, não estavam gostando muito bem não, porque acontece que o público também tinha que ter um bom senso, né? Até conta aqui o William Thomas Walsh, que ele fala que a casa dele estava sendo invadida, literalmente. Entrava pessoas estranhas lá, estava assim, de repente você entra em casa, está uma pessoa na sua sala, você nunca conhece, nunca viu na vida. E aí na cozinha estava invadindo. Imagina uma senhora entrar na cozinha, é guerra declarada. E aí acontece que a vida, obviamente para os pais da irmã Lúcia, estava muito conturbada, a tal ponto que Dona Maria Rosa sempre olhava para sua filha Lúcia dos Santos, por causa da sua mentira, isso tudo está acontecendo. E sempre era uma dor, tanto para os pais da irmã Lúcia, como propriamente para a irmã Lúcia, que via, infelizmente, não o apoio dos pais, como já os pais de Francisco e Jacinta já davam um apoio, né? O tio Martos já dava um apoio, já estava acompanhando o local. Mas Nossa Senhora, ela não tem coração duro que não se amolece diante de Nossa Senhora. Com o tempo, essas coisas já foram mudando. Aqui vamos ver muitas passagens aqui, que Dona Maria Rosa era difícil na queda, mas Nossa Senhora ia batendo, né? Tem água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? No caso era o coração ali dela. E aí acontece que as crianças tinham normal os afazeres, levar o rebanho, então ia caminhando, mas era tal multidão que estava difícil. E acontece, quem lembra no vídeo anterior, vale a pena pôr aqui o vídeo anterior para vocês entenderem o desenrolar da história. Tinha umas pessoas que eram amando do administrador, o seu Arthur, que tinha no final ameaçado Lúcia até tirar a vida, se for assim preciso, se ela não contasse o segredo que Nossa Senhora tinha revelado na terceira aparição. E aí pareciam umas pessoas meio esquisitas e falavam e ameaçavam. E a irmã Lúcia ficava aterrorizada, mais ainda uma criança de 10 anos. Então tinha toda essa situação que ficava. Mas Jacinta era muito inocente, ela sempre ficava, mesmo apertada diante dessa situação, ela fazia o seguinte, olha que interessante, onde ela encontrava o refúgio, onde ela encontrava um amparo, onde encontrava realmente um refúgio que nós temos, onde é o refúgio de cada um de nós. Então ela fala, eu gosto tanto de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, assim vamos vê-los em breve. Então essa esperança que Nossa Senhora iria aparecer a eles é o que dava força de continuar. Diante desse fato aqui, o que não se esperar daquelas vocações que são inúmeras, porque a maioria das invocações de Nossa Senhora são títulos honoríficos. Tem uma pessoa que na campanha perguntou por que tantos nomes são de Nossa Senhora, eu já respondo a ela aqui, e há muitos que têm essa dúvida. Nossa Senhora é uma só,
mas ela é tão a obra, como ela é a obra-prima da criação, Deus criou todas as suas obras, ela é a obra-prima, todas as virtudes que demanda dessa perfeição que Nossa Senhora ela não é a perfeição, é Nosso Senhor, mas ela é perfeita, ela demanda várias qualidades, vários atributos que Deus deu a ela, mais ainda como corredentora do gênero humano, e espero que o dogma seja proclamado, anseio, rezo por isso, medianeira universal. Então tem vários títulos, um dos títulos é Nossa Senhora Refúgio dos Pecadores, Nossa Senhora do Amparo. Aqui cabe tão bem para que eles pudessem rezar a Nossa Senhora, que Nossa Senhora Refúgio dos Pecadores, né? Isso cabe mais para nós que aqueles pastorinhos, você vê que já a virtude, eles já estavam praticando em grau heróico. E mais Nossa Senhora do Amparo, amparar naquela circunstância, naquela situação que quase não tem uma saída, mas Nossa Senhora está ali à mercê de nos ajudar. Cabe a nós pedirmos a ela, cabe a nós fazermos o que ela pede, para assim possa sermos atendidos. Então essa passagem aqui demonstra muito esse aspecto de Nossa Senhora do Amparo, Nossa Senhora Refúgio dos Pecadores, né? Todo pecador, para não entrar em desespero, ele acha que não tem uma saída. Não, tem. Nossa Senhora é o refúgio, é a última instância, nós temos que recolher, é o refúgio dos pecadores, porque nós vamos estar diante de Deus, né, o Senhor da Justiça, mas aquela hora para nós podermos nos purificarmos, estar diante de Deus Nosso Senhor. E aí acontece que então, no dia seguinte, no dia 13, o seu tio Matos saiu com urgência, foi fazer algumas cavações, tentar plantar, que a multidão acabou com a horta dele, né? Era uma das coisas tristes que ele fazia. E aí acontece que vamos entrar aqui como se deu o sequestro dos pastorinhos. E aqui nós vamos ver como a história se repete. Convém lembrar um pouquinho historicamente. Nosso Senhor, quando nasce em Belém, Nosso Senhor tinha inspirado vários reis magos eram sábios, né, do Oriente, que viesse para adorá-lo. Né, era todo o simbolismo, o ouro, a mira, o incenso, né, o ouro porque era rei, o incenso porque era Deus, e a mirra porque ele morreria para redimir o gênero humano. Ele, ao chegar, o rei mago, a estrela de Belém apagou certa vez. Então eles foram conversando e foi a Belém. E na época o rei dos judeus chamava Herodes. Não o Herodes que da época que Nosso Senhor foi crucificado. Já é a terceira geração, não lembro bem. E esse rei Herodes ficou pasmaquado, assim, ficou espantado. Que reis são esses que vão adorar um outro rei, que esse rei, o único rei aqui sou eu. E aí o rei Herodes, muito esperto, astuto, ele falou, mas que rei é esse que está vindo aqui? Ah não, o menino Jesus. Aí ele procura os escribas, os anciões, e realmente ele reconhece que era o tempo da vinda do Messias. Vamos ver que eles não estavam ansiando a vinda do Messias coisa nenhuma, o povo eleito. E aí acontece que o Herodes fala o seguinte para os reis magos, muito astuto. Olha, quando vocês encontrarem essa criança, que será o rei de Jerusalém, me mande um mensageiro, porque eu também quero ir adorar. Ele não queria adorar coisíssima nenhuma. Ele queria depois matar, como ele fez a matança dos inocentes. Pegou as crianças no período de 1 a 2 anos, mandou matar. Foi o primeiro genocida de crianças, o primeiro abortista, né, que é o matança dos inocentes. E aqui o senhor Arthur, o administrador de Orim, ele faz uma manobra tanto qual como foi Herodes fez. Olha o que ele fez para sequestrar as crianças. Ele chega então para cá, senhor administrador, ele vai ao local, chega lá na cidade, e ele começa a conversar com o pai, né, o senhor Matos, falando que, olha, eu gostaria de conhecer um pouquinho as crianças, ver um pouquinho, seria interessante eu conhecer. Ele até fala que, olha, ele era ateu, né, participar de forças secretas, e ele fala que é como São Tomé, eu queria ver de perto. E aí acontece que ele falou, onde estão as crianças? Aí o pai do Francisco de Jacinto falou, não, estão chegando aqui, vão chegar a qualquer momento.
E aí acontece que realmente que eles acabam de chegar na casa. E aí o lado labioso dele, ele oferece de levá-los, as crianças, à covadaria, que ele tinha carro, era um administrador, né? Tinha vendido quase a alma dele pelo dinheiro. E ele então, ele pega, oferece isso, mas oferece com tanta persuasão, que o pai, né, aceitam as crianças irem no carro. Ele falou, não pode deixar, o pai estava desconfiado, as crianças também. Ele falou, não, vou levá-los, deixando lá na covadaria, fica mais devagar, são crianças, pobre criança. Agora ele ficou totalmente preocupado com as crianças. E aí então as crianças entram, ficam sorrindo, e aí o administrador diz não, muito obrigado, senhor administrador. As crianças insistem, fica dificuldade. Ela falou, não, preferimos ir a pé. Não, que não se preocupe, entra aqui no carro, né? E aí acontece a manobra. Então, um administrador, o que ele faz? Para você, ele alega, para vocês não serem importunados na estrada pelos peregrinos, com o carro eu passo e nada acontece. E aí continua o seu Arthur, teremos mais tempo, poderemos deter-nos no instante em Fátima. Aí ele fala, não, vamos a Fátima, na casa do prior, do padre Ferreira, que ele quer fazer algumas perguntas a vocês. E aí nós passamos lá no carro, voltamos, eu te levo lá. Os pais, uma certa inocência, poxa, o que o administrador vai fazer mal à criança? Hoje é bem duvidoso um pai ser imprudente. Mas naquela época tinha um pouco de honra, né? As pessoas, e o que fariam? E aí acontece que durante a igreja, aí ele fala. Ele então pega as crianças e no caminho vai a Fátima correndo, chega diante do prior, do padre Ferreira, que o prior seria o pároco, e aí já pega a criança, a primeira criança. E São Marcos foi. Engraçado que o pai foi, primeiramente. E aí a primeira para quê? O pai pergunta. A Lúcia. Aí desceu a Lúcia do carro. Então desceu do carro e foi para a casa paroquial. Já lá estava combinado com o padre Ferreira de fazer de tudo para despersuadir as crianças de não ir à gruta, não ir na covadaria, a Nossa Senhora, para que as aparições parassem. Uma vez parando, a multidão ficaria decepcionada e assim não teria essa aparição. E aí, infelizmente, o prior estava com a cara extremamente aterrorizante para uma criança, né? E aí o padre fala, quem te ensinou a dizer essas coisas que vão contando por aí? Pergunta a Lúcia. Aquela senhora que via na covadaria. Lúcia respondia com tranquilidade, não precisa mentir. Quem fala a verdade não fica aterrorizado. E a fisionomia do padre denotava uma severidade tremenda. Quem manda espalhar tais mentiras? Quer dizer, aqui o padre mostra, não tinha imparcialidade nenhuma. Tais mentiras quando você averigua se é mentira ou não. O que essas coisas estão falando, mas já está dizendo que é mentira. Quem faz tanto mal, ela está fazendo mal, será julgado e irá parar no inferno. Quer dizer, já é uma ameaça tremenda, um julgamento tremendo ali. Quer dizer, a criança são mentirosas, estão fazendo mal e vão para o inferno. Uma coisa tremenda. Tanto mais que muita gente anda enganado por vocês. Então eles são a causa de todo esse transtorno, é que eles estão enganando as pessoas. Aqui, infelizmente, é o papel da graça, não tem nenhuma ação aqui. Lúcia continua. Se quem mente vai para o inferno, eu não vou para o inferno. Olha a resposta da criança. Diz a minha menina de 10 anos. Porque eu não minto, eu só digo o que vi e que a senhora me disse. Quanto ao povo que vai lá, vai porque quer. Nós não chamamos ninguém, é verdade. Mas Nossa Senhora queria mostrar que aquele ali era bom de Deus, era verdadeiro. Ela agia nas almas, as almas que estavam abertas. Aqui, infelizmente, do padre não estava nada aberto. Já não é a primeira vez que ele interroga a Lúcia. Ele já fez um interrogatório já no início das aparições. É verdade que aquela senhora te confiou um segredo?
A Lúcia responde: sim, mas não posso dizer. Se vossa reverencíssimo senhor quer sabê-lo, eu peço a Nossa Senhora que me dê autorização para dizê-lo. Para digo-lhe, né, o português antigo. Nesse momento, o administrador interrompe a conversa. Então ele estava do lado ali. Tinha o padre que estava com a cara nada amigável e o outro lá que era o demônio em forma de pessoa. Então imagina a situação da Lúcia, da própria criança. E aqui é uma coisa interessante, que eles querem saber o segredo. Um é ateu, o padre se compreende, quer saber o segredo, não chora. Mas que tanto querem saber do segredo, que o outro não acredita. Porque será que está mostrando, Nossa Senhora vai revelar o fim do mundo como está? Essas manobras, no primeiro vídeo eu falei, que esses agentes, inimigos da fé católica, querem instalar, querem destruir, dizimar a influência boa que a igreja tem sobre a civilização pela humanidade. Quer dizer, o que eles tanto fazem isso? Um aspecto interessante, que o outro lado crê, até o demônio crê em Deus, Nosso Senhor. Até o demônio crê que Nossa Senhora. O problema é que crê, se não amar, o católico ele tem que crer e amar. Por isso, tanto a doutrina católica que conhece a história, o embate contra o protestantismo foi isso. A fé não basta. A fé sem as obras é morta. Porque quem crê, até o demônio crê. Nós temos que crer e amar. Esse amar é a ação nossa que faz diante desse amor que nós acreditamos, de que nós cremos. Então, o demônio, como usa até São Tomé, o administrador, era provavelmente para dizer: não, eu quero ver, não quero nada. Ele não tem o verdadeiro amor. Ele não demonstra que ele não quer amar, porque basta crer até o demônio crer. Essa é uma advertência que nós podemos bem saber, que para nós alertarmos, não sermos iludidos. E aí acontece que o administrador levanta, pegou Lúcia para fora, obrigou a entrar numa carruagem. Lembra que elas foram de carro, pegaram uma carruagem. Os pais estavam lá fora, o seu Matos, o pai de Francisco e Jacinto, estava lá fora. Então pegou Lúcia, pôs numa carruagem, novo carro. Aí aqui realmente que ocorre o sequestro. Primeira parte introdutória do sequestro foi aquele fato de pegar. Agora realmente ocorre o sequestro aqui. Então ele pega o seu Antônio e o tio Matos, né, tá, os dois, prepararam-se para regressar a pé de suas casas. Quando viram a carruagem, que as crianças foram jogadas dentro da carruagem e à pressa deram uma chicotada no cavalo. O cavalo correu e na esquina, estava indo no caminho, os dois pais, o seu Antônio e o seu Manuel, viram a situação, estão levando para o local da aparição, como o administrador tinha prometido. Mas não, aqui ocorre uma coisa tremenda. Ocorre que era para a direita para Fátima, para Cova da Iria, e aí a esquerda era para outro caminho. E aí então a carruagem vira no sentido oposto dos locais da aparição. E aí os pais ficaram assim: não, eu acho que será que pegaram um atalho? Foi uma negligência dos pais tremenda. Será que eles estão levando para outro lugar, etc. E aí acontece que foi isso. Foi uma coisa do instante para o outro. Uma coisa tremenda. Até fala aqui, ó. Olha para você ter ideia. O senhor vai indo pelo caminho errado, gritou Lúcia. Até a irmã Lúcia falou: você está indo no caminho errado. Vou bem, assegurou Arthur de Oliveira, todo satisfeito. Vamos parar um pouco em Orim, que era outra cidade, para ver um instante o prior de lá. Quer dizer, o de cá não conseguiu de Fátima, então vai para um outro prior lá para tentar dissuadir ele, mas era mentira. Depois levo vocês de automóvel na Cova da Iria. Estaremos lá num instante. As crianças, mas é engraçado que eles colocaram um cobertor cobrindo as crianças, porque ao de carruagem passar, estava vindo uma multidão de fiéis e queria ver a aparição de Nossa Senhora, está lá presente rezando. Então eles cobriram para que não pudesse ninguém ver, dar nenhuma suspeita. Vocês terem ideia como a maldade chega. E aí assim então apareceu um novo de pó, sumiram. O senhor Arthur comprometeram-se a levar as crianças até a Cova da Iria, e o tio Matos, com sua calma característica, presumiu que,
por qualquer motivo que se explicaria mais tarde, o administrador talvez tivesse tomado outra estrada. Como tinha dito, eles acharam que tinham pegado um atalho, mas não. Quando os dois homens chegavam na covadaria, aí ali eles percebem, pelo menos tem uma noção, na covadaria, meia hora depois, ficaram admirados de ver ali reunido mais de 6.000 peregrinos. No dia da quarta aparição, 13 de agosto de 1917, tinha mais de 6.000 peregrinos. E aí que todos estavam perguntando, cadê as crianças? Já são quase meio-dia, nós só está a mercê de parecer. Porque as crianças chegavam antes, rezavam o texto, toda a multidão ali rezava o texto também, pedindo a vinda de Nossa Senhora. E era bonito, aparecia a nuvem, se aproximava, descia sobre aquela azinheira, e aí se via o movimento, mas só a Lúcia que falava, ouvia, né, e via. O Jacinta via e ouvia, e Francisco apenas via. Né? Convém lembrar que é muito interessante. E aí acontece que isso vai... e as crianças normalmente somem e chega meio-dia. O que acontece? Né? Um assunto antes para pegar aqui. Acontece que todo mundo estava aqui assustado. O que aconteceu? As crianças não tiveram no meio-dia como de costume. Aí o autor aqui faz para ver, comparando a graça, que é tão profunda, que Nossa Senhora bate no coração duro. Dona Maria Rosa, mãe de Lúcia, ela é um pouco incrédula no sentido, achava que a filha estava mentindo. Mas dizem, custa crer, que ela a tinha ajudado na montagem de uma certa mesa, um certo ornamento a Nossa Senhora. Quer dizer, é um modo interessante que Nossa Senhora ela não dava o braço a torcer, mas Nossa Senhora, pouco a pouco, amolecendo. E essa parte que eu conto aqui, eu termino aqui, porque nós vamos saber realmente no próximo vídeo o que se deu. As crianças sumiram, o que aconteceu com elas. Nós vamos saber o que aquele administrador quis fazer terrível. Né? Nós vamos ver como as crianças foram presas. Isso mesmo, elas foram presas. Né? A essa ocasião, Nossa Senhora, no dia 13 de agosto de 1917, ela não apareceu aos pastorinhos. Nós vamos saber será que Nossa Senhora apareceu na covadaria e as crianças ficaram presas. Mas Nossa Senhora tinha manifestado no local onde tinha aparecido. Mas Nossa Senhora apareceu muito rápido, que as pessoas viram o trovão, viram a nuvem chegando, mas as crianças não estavam. E nós vamos perceber qual a maldade desses inimigos da fé, inimigos da Nossa Senhora, tinham para fazer isso. E nós vamos ver o que aconteceu com as crianças. Então não perca o próximo vídeo, vamos saber o que sucedeu, o que ocorreu com as crianças depois de pegar essa carruagem que sumiram com a criança. As crianças não voltaram nesse dia no local, na covadaria. Então, por isso você se inscreva, ative o sininho, né? E estará sabendo do próximo episódio, do próximo ocorrido aqui, da cronologia dos fatos, o que se deram com as crianças. Depois do seu sequestro, o que aconteceu com essas crianças. O que esse homem perverso, o administrador de Ourim, fez para querer tirar a força, o segredo de Fátima. Vamos ver como Nossa Senhora também ampara, como é refúgio dos pecadores, Nossa Senhora do Amparo, aparou as crianças para que elas não deixassem estar em desespero, e Nossa Senhora veio ao socorro deles também. Então, por isso, desejo a todos um salve Maria, que nossos pequenos santos de Fátima, São Francisco e Santa Jacinta, cubra de bênção, pedindo a Nossa Senhora que nos cubra de bênção e nos ajude a ter essa fé exemplar que eles tiveram, né? Não hesitaram nunca a devoção a Nossa Senhora. E sempre quando eles estavam em apuro, eles faziam o quê? Recorriam a Nossa Senhora. Então isso é um exemplo que eles nos dão e que nós devemos seguir. Então, numa situação sem saída, Nossa Senhora, refúgio pecador, Nossa Senhora do Amparo, Nossa Senhora de Fátima. Então, vamos rezar a Nossa Senhora nesse sentido. Então, a todos, salve Maria, e até o próximo vídeo, que nós vamos saber o que aconteceu nesse sequestro dos pastorinhos. A todos, salve Maria.